delay de quê? De minutos? Caramba. Bom. Vamos conduzindo, falando devagar, com calma e... Sim. E tocar adiante. Que a maioria vai assistir pela gravação mesmo. Isso, sim. Agora que o Fernando estava falando sobre abrir e fechar o... Mas, bom, queres que comecemos, então? Sim. O que vocês acham? Podemos começar. Eu, por mim, já começamos. Bom, então, só foco. Eu vou cronometrar aqui, tá, Marcelo? Sim. Espera aqui, por que aconteceu isso aqui? Alô? Tu estás, Fernando, com a câmera primária agora. Por que a minha não aparece? Eu estou te vendo em tela cheia aqui, Marcelo. Tela cheia? Sim, mas no YouTube não. No YouTube... Engraçado, porque eu fiz uma mudança de tela, mas não aconteceu. Bom, não faz mal, vamos deixar assim. Então. Começamos, então? Sim. São 19h04 e vamos a começar. Bom, boa noite, pessoal. Para quem está assistindo ao vivo e para quem está assistindo em forma remota por conta do vídeo que está gravado no YouTube. Nós, da Liga das Escolas de Acupuntura e Terapias Naturais do Brasil, estamos aqui para oferecer mais um pequeno documentário, uma pequena mesa redonda que faremos hoje sobre questões que envolvem educação, legislação, participação dos conselhos de classe e, obviamente, as famosas fake news que nós estamos tendo ainda por conta de algumas corporações tentar assustar a comunidade dos acupunturistas, principalmente no que se refere ao exercício profissional. Estaremos hoje falando o professor Marcelo da Faculdade de CIEP, o professor Fernando Prati, da Escola Vida de Porto Alegre, o doutor Vuto Kwan, da Escola SEATA de São Paulo, e estamos aguardando a entrada do doutor Silvio Célio, advogado do SATOSP, uma pessoa que entende muito sobre legislação, que estará nos ajudando também a esclarecer algumas questões. Nós teremos mais ou menos uma modalidade de 15 minutos falando cada um, né? E depois, no final da fala de todos, teremos abertura para perguntas. Então, eu dou a palavra para o professor Fernando, doutor Fernando, que se apresentará e colocará suas ponderações em relação ao exercício profissional, conselhos de classe. Ele tem muita experiência nisso, conhecimento. Bom, é parte da história da acupuntura do Brasil. Fernando, com você aí a palavra. Então, muito obrigado pela tua gentileza, né, Marcelo? É uma satisfação estar aqui participando dessa mesa da Liga das Escolas de Acupuntura e Terapias Naturais do Brasil. Uma iniciativa assim, louvável e que já está rendendo os frutos daquela semente plantada, né? E com certeza vai se fortalecer ainda mais, porque é um trabalho sério, um trabalho dedicado, são pessoas muito competentes, também pessoas sérias, e que merecem todo o respeito e merecem toda também a consideração com relação ao seu fazer. Me coube, então, agora, nesse primeiro momento, né, nessa mesa, falar um pouco sobre a questão das entidades representativas, mais especificamente sobre os conselhos de classe, né? Eu vou ficar aqui, obviamente, centrado nos conselhos de classe da área da saúde. Inicialmente, né, esses conselhos eles foram criados e todos eles eram vinculados ao Ministério do Trabalho,
né? Porque até então o Ministério do Trabalho não tinha digamos, no seu escopo um efetivo capaz de prover a fiscalização do exercício profissional. Quer dizer, as profissões, elas eram regulamentadas, e na área da saúde nós somos 16 profissões regulamentadas. As profissões eram regulamentadas e não tinha quem fiscalizasse. Na verdade, o papel seria do Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho, né? E aí, o Ministério do Trabalho, então, não tinha essa condição e foram surgindo, né? Então, os conselhos, né? Os chamados conselhos de classe, vinculados sempre ao Ministério do Trabalho, com a incumbência principal, né, a fiscalização do exercício profissional. E quando a gente fala fiscalização do exercício profissional, nós temos que entender que estes conselhos, independentemente de serem de odontologia, fisioterapia, farmácia, medicina, etc., eles não estão em nenhuma ordem hierárquica. Primeira coisa que tem que ser claro, né? Não existe hierarquia entre os conselhos de classe. Quer dizer, o conselho de farmácia não está num degrau superior ao conselho de odontologia, de medicina, de fisioterapia e terapia ocupacional, e aí isso se aplica a todos. Todos esses conselhos estão no mesmo nível. Por quê? Porque cada um tem um papel definido pela própria legislação para atuar junto aos seus pares. Quer dizer, o Conselho de Odontologia vai trabalhar sobre os dentistas, o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional sobre os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e assim por diante. Em que sentido? De fiscalizar o exercício profissional. Em outras palavras, de assegurar para a sociedade que haja a melhor qualidade de assistência. Então, existem muitos profissionais que têm no seu entendimento que o conselho foi feito para proteger o profissional, que o conselho foi feito para buscar benesses para o profissional. Na verdade, não é isso. O conselho é um órgão fiscalizador, e a gente vai entender como fiscalizador não no sentido punitivo, mas no sentido de educação, no sentido de orientação aos profissionais e à própria sociedade. Então, o que o conselho faz? Né? Ele assegura que aquele serviço que está sendo prestado realmente é de um profissional habilitado. Porque, veja só, a faculdade, ela qualifica o profissional, mas quem habilita o profissional ao exercício é o próprio conselho. Então, não adianta eu me formar em medicina, eu me formar em odontologia e sair aí praticando. É irregular, não vou dizer que é ilegal, é irregular isso. Eu tenho que me inscrever no meu conselho de classe se eu atendi de forma acadêmica todos os quesitos necessários para tal. Né? Então, o que acontece? Eu me formo, é como eu sempre faço uma comparação com carteira de motorista. Né? Então, tu vai lá, tu frequentou a autoescola, puxa, tu sabe dirigir, tu está qualificado para dirigir, mas tu não está habilitado. Só vai estar habilitado depois que tu for lá, fizer a prova do Detran, aquele negócio todo. Então, é a mesma coisa. Né? Quer dizer, não adianta só, né, ter a qualificação, mas é necessário que haja a habilitação. Então, os conselhos, todos eles, têm esse papel. O Conselho Federal, que é o órgão máximo dentro da categoria, ele tem, além, né, além do papel de agente fiscalizador, ele tem um papel de agente normatizador. Né? Quer dizer, ele cria regras, digamos assim, ele cria normas que nós podemos chamar de resolução, né? Ele cria, então, essas normativas para os seus pares. Quer dizer, aquilo que o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, criou
sob forma de resolução, só serve para fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Aquilo que o Conselho de Odontologia criou só serve para odontologia. De medicina só serve para medicina. É muito comum a gente ver, né, alguns colegas, alguns outros profissionais, né, fazerem confusão, entenderem, né, que uma resolução é uma lei. Muitas vezes, mesmo da questão da acupuntura, né, quando o Conselho de Medicina começa a falar sobre essas coisas todas aí, esses fakes, você viu que o Conselho de Medicina fez uma lei? Não, o Conselho de Medicina não tem o poder legislativo, né, ele não é legislador, né, ele é um órgão normatizador de seus pares. Então, quando o Conselho, né, e isso tem que ser muito para nós, tem que ser muito claro, porque quando um Conselho ele baixa uma resolução, né, para a atuação dos seus pares, ele tem que estar em acordo também com a legislação, quer dizer, ele não pode baixar uma resolução que vai contra a lei maior. Ele não pode isso, ele não pode baixar uma resolução que vai contra a Constituição brasileira, ele não pode baixar uma lei que vai contra as leis do trabalho, enfim, todas as leis, né, as normativas federais. Então, ele tem que estar em sintonia com isso aí. E aquilo que não é normatizado, os conselhos têm feito muito isso, eles têm criado... Porque veja só, Marcelo e Dr. Vô, o fato, né, de não haver uma legislação sobre determinado assunto permite ao conselho, ou a qualquer conselho, desde que haja o interesse daquele profissional no exercício de determinada ação, permite ao conselho, e é obrigação do conselho, criar normas para que os seus profissionais assim atuem neste campo. Vou dar um exemplo nosso aqui da acupuntura. Quando os fisioterapeutas no Brasil começaram a praticar a acupuntura, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em 1985, lá se vão, olha quantos anos, né? 35 anos. 1985 se preocupou com isso. E ele criou a resolução COFIN 60, que normatizava. Então, em outras palavras, dizia o seguinte: fisioterapeutas, se vocês quiserem atuar com acupuntura, vocês têm que se qualificar assim, assim, assado, fazer um curso, na época eram de no mínimo 700 horas, etc, etc. E aí sim, poderiam, né, exercer a acupuntura aos olhos do Conselho Federal, mas que houvesse também um registro dessa qualificação que eles deveriam ter para o exercício no próprio Conselho Federal. Então, veja só, é a prerrogativa de qualquer conselho normatizar sobre seus pares, né? E aqui já existem, veja só, essa questão, por exemplo, está se discutindo aí dos injetáveis, etc., né? O Conselho de Biomedicina já tem resolução para isso, o Conselho de Farmácia tem resolução para isso também, e outras quantas, né? Quantas resoluções, as quais não estão normatizadas numa legislação maior, numa legislação federal. Enquanto isso não acontece, não existe qualquer poder paralelo, ou eu vou chamar de parapoder, né? Não existe qualquer parapoder, né? Na esfera de um conselho de classe que possa coibir, né, o exercício de qualquer profissional. Inclusive, e eu não vou entrar em detalhes legais, até porque o doutor está aí, e certamente com muito mais qualificação, fere o artigo 5º da legislação, agora deu branco aqui, fere o artigo 5 da Constituição Federal, né? É livre o exercício profissional, desde que haja, né, capacitação, habilitação para tal. Então, veja, nós não podemos entender, né, que qualquer conselho de classe que tem
o papel sobre os seus pares, que tem um poder, vamos dizer assim, sobre os seus pares, possa intervir sobre qualquer outro tipo de profissional, sobre qualquer outro tipo de profissão, né, no sentido de coibir este exercício. Então, veja só, é inadmissível, por exemplo, um agente fiscal, seja da fisioterapia, da biomedicina, da medicina, da odontologia, querer, de alguma maneira, coibir um profissional, né, um acupunturista, de exercer a profissão. Ele não tem poder para isso. Aliás, né, qualquer acupunturista, por exemplo, que for visitado por um fiscal de algum conselho, seja qual for, né, ele tem todo o direito de não permitir que esse fiscal adentre o seu estabelecimento. Por quê? Porque este fiscal não tem poder de fiscalização sobre aquela pessoa. Ele só tem poder de fiscalização sobre os seus pares. Agora, se esse fiscal for lá, fizer uma denúncia numa delegacia de polícia, seja lá num órgão público qualquer, aí é diferente, mas não é o fiscal que vai fazer o trabalho. Aí digamos assim, é outro departamento, né? Durante todos esses anos aí que nós tivemos aí a oportunidade de estar à frente aí do Conselho Regional de Fisioterapia, Terapia Ocupacional da 5ª Região, ao longo das últimas décadas aí, nós tivemos 4 oportunidades, né, de estar à frente do Conselho, inclusive algumas delas militamos juntos, com o Marcelo e eu, né, mais o Marcelo que sofreu um bombardeio aí, uma época aí em Florianópolis que dava até dó, né? Tinha que ter um telhado de chumbo mesmo, né? E uma vez, eu me lembro, né, não sei se o Marcelo vai se lembrar, nós fomos falando sobre essa questão, né, dos conselhos, do exercício da acupuntura, do livre exercício, né? Aquele médico, que até tinha escrito um livro, Marcelo, parece que ele faleceu até. Qual? O Norton. Dr. Norton Moritz Carneiro. Isso, né? E aí nós fomos um debate no TV Com, aí em Florianópolis, né? E eu desafiei, eu digo assim, se eu me mostrar uma lei, mas eu estou falando lei, né? Se o senhor mostrar aqui agora, ou me disser uma lei que proíba qualquer pessoa de exercer a acupuntura e permita única e exclusivamente o médico, eu rasgo o meu diploma de fisioterapeuta aqui na frente das câmeras e rasgo o meu diploma de acupuntura aqui, né? Nós estamos esperando até hoje que isso aconteça, né? Então, veja, por quê? Por que não pode fazer isso? Porque não existe amparo legal. Os conselhos têm que entender, eles têm que aprender, muitos conselhos têm que aprender, né, que eles têm que cuidar do seu quintal. Deixa o quintal dos outros, né? Esse afã corporativo que muitos conselhos têm, né, atrapalha o convívio social, atrapalha o avanço científico, atrapalha, né, a liberdade de expressão e atrapalha principalmente o entendimento da sociedade sobre o fazer de cada profissão. Fica essa coisa, né? Dentro da fisioterapia também existe isso, não pense que não existe, não. Né, tem muito fisioterapeuta aí que defende algumas teses. Não, porque é só o fisioterapeuta que pode. Não, peraí. Né, não é o fato de que agora o Conselho Federal de Fisioterapia normatizou uma ação para os fisioterapeutas, não quer dizer que esta ação seja exclusiva dos fisioterapeutas. Né? Então tem que ficar muito claro isso aí também. Quer dizer, o conselho é só para fiscalizar os seus pares. O Conselho Federal cria normas para que os profissionais daquele conselho atuem. Por exemplo, o Código de Ética é uma delas, né? Quer dizer, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional baixou a resolução 424 lá, que é o Código de Ética. Então, os fisioterapeutas têm que acatar aquele Código de Ética.
né? Não é para... O médico não vai acatar, o dentista não vai acatar, e o inverso também é verdadeiro, né? Então, cada um no seu espaço. Eu penso o seguinte, né? Aqui eu vou fazer vou fechando assim a fala, não definitivamente, vou ficar à disposição, mas eu penso o seguinte, né? É uma coisa muito difícil, é uma utopia, né? Nós pensamos que este interesse corporativo, e a gente sabe qual é o destino desse interesse corporativo, que é meramente econômico, né? Vai um dia terminar, né? Mas a gente tem que pensar, né, e trabalhar para que haja pelo menos uma minimização disso aí. E vou te dizer mais, né? Assim, olha, não tem volta. A sociedade hoje, ela tem a informação. A sociedade, né? Desculpa a expressão, ela não é burra. A sociedade, ela vai buscar informação. E está muito fácil a informação hoje. Então, ela não cai mais nessa conversa de fake news e tudo mais, né? E quando isso acontece, o judiciário, ele está muito bem preparado, está muito bem assessorado, né? Entendendo que o judiciário tem toda a isenção, né? Ele está muito bem preparado para decidir, né? Para julgar essas demandas e perceber que existe um interesse maior ali, né? Um interesse escuso, não é um interesse escuso ali, que não é um interesse social. É o interesse meramente econômico, o interesse de uma relação de poder que já não existe mais. Essa questão do poder de uma ou outra profissão, né, já está num passado distante, isso aí é do século XX, já, do século passado. E aí a gente não vai agora entender, né, que a palavra de um único profissional passa a ser lei, passa a ser única, né? Depois que descobriram a segunda opinião, depois alguém falou assim, vou buscar uma segunda opinião, né? Foi o início da queda deste pseudo-poder, principalmente, né, dentro da área da saúde. Está aí, né, os vários projetos estão tramitando no Congresso Nacional, das PICs, etc. O Sistema Único de Saúde tem que ser preservado, tem que ser defendido, né, porque as PICs, elas estão muito presentes dentro do SUS, né, e devem estar presentes dentro do SUS, não como como uma opção assim, menos onerosa, né, mas como uma opção de resolutividade. Então, às vezes eu penso assim, que os conselhos, aqui eu posso estar falando uma heresia, né? Mas às vezes eu penso aqui comigo, né? Os conselhos, eles estão mais para atrapalhar do que para ajudar, sabe? Porque fazem tanta confusão, né? Por tão pouca coisa, que eu chego num pensamento o seguinte, não deveria ter conselho, regulamentou uma profissão, está regulamentada, o sujeito se forma lá, cumpre a legislação acadêmica e tal, ó, sou fisioterapeuta, sou médico, e vou trabalhar. Tá? E aí qualquer coisa em termos de imperícia, qualquer coisa em termos de... Enfim, está aí, né? Existem profissionais para defender os interesses das pessoas que são lesadas, né? Os advogados, tem o judiciário para poder dirimir todas as dúvidas, e acabou, entendeu? Leva tudo para a justiça comum aí, e esses tribunais éticos, né, muitas vezes éticos, tão éticos, que dá até vergonha da gente ver, né, a questão da corporação, um protegendo o outro, né, e a gente vê muito disso aí, e a pessoa leva para o judiciário, e às vezes ganha no judiciário e perde no fórum, que deveria ser o fórum isento, né, de qualquer interesse. Por enquanto é isso aí, eu agradeço a atenção, né, e vou dar à disposição aí de todos os colegas aí que se interessarem em debater algum tema. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, Fernando. Teus comentários são muito importantes, principalmente porque nós quatro, né,
agora que entrou o Dr. Silvio Célio, nós quatro já temos muita história dentro da acupuntura, né? Então, já conhecemos toda essa história desde o século passado, como a gente às vezes fala. Então, mas é muito importante ter. Eu gostaria de convidar agora a falar ao Silvio Célio, um grande amigo da gente, é o nosso convidado especial, porque tanto eu quanto o Dr. Vu, quando o Dr. Fernando faz liga. O Dr. Silvio Célio é nosso convidado especial hoje. Quero dar a palavra para ele, se apresentar um pouquinho e falar um pouco sobre aquilo que envolve legislação. Silvio, o nosso interesse hoje é trazer informações, de preferência as mais atuais possíveis, e você é a pessoa mais atualizada nessa área, né? Para esclarecer a nosso profissional, tanto o pós-graduado quanto o acupunturista que trabalha, que atua enquanto profissão, né? De forma a continuar trabalhando de forma tranquila, né? Sem a necessidade dessa paranoia de perseguição, de fake news, de conselhos de medicina, de corporações, enfim, né? Então, te passo a palavra e mais ou menos em torno de 15, 20 minutos é o que nós estamos trabalhando em termos de tempo. Com você. Marcelo, deixa eu acrescentar aí. Eu e o Sim. Silvio Sérgio, nós trabalhamos juntos, ele que é o meu advogado, nós fomos mais de uns 10 anos, pelo menos, né? Todos aqueles processos CRM, CFM, sabe? Então, ele foi meu advogado e, e ao longo desse tempo todo, né, ele defendeu muito os acupunturistas que não são profissionais de saúde e que são perseguidos por diversas prefeituras, baseado em normas da vigilância sanitária do Estado. Então, nessa parte, eles devem estar com uma penca de mandato de segurança, de julgamento, de sentenças. Então, ele pode trazer, falar alguma coisa a respeito de tudo isso aí, com a situação atual no, né? Tá bom? Certo, Prazer ver certo. você aí, Silvio. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Desculpa aí o meu atraso para eu poder entrar, é que cheguei agora, acabei de chegar da rua, estou na correria aí do final do ano. Hoje foi o último dia que o fórum trabalhou, agora eu só volto o ano que vem. Então, estava tentando resolver algumas coisas aí. Silvio, tenta ver se consegues aumentar o volume do teu microfone. Tá. Vê se melhorou. Um pouquinho melhorou. Pouca Melhorou? coisa. Tá, tá. Então, nessa questão da acupuntura, é o seguinte, como o Dr. Gu falou, a gente vem trabalhando lá já há um tempão e tal, e nada de novo, na verdade, nada de novo. Tudo continua como antes. Não tem nada, o que tem corre na mídia, as notícias que correm aí, inclusive notícias que o CFM, o CRM tem feito circular recentemente na mídia, são tudo coisas antigas. Eles pegam as notícias antigas, requentam ela com outra roupagem e tal, e colocam na mídia, e como se fosse decisões da justiça de hoje, decisões que saíram agora, tudo recente. Não é, é tudo lá atrás. E como o Fernando estava falando, conselho é conselho, ele vai reger a categoria dele, ele não pode sair daquela seara dele, entendeu? Nós, acupunturistas, que não somos de cada área aí da saúde, da fisioterapia, medicina, enfim, que é o acupunturista simplesmente, o que eu digo e sempre falo com o pessoal, hoje mesmo atendi uma pessoa que me ligou, um sindicalizado lá do Satosp, com problema de obter o alvará. É sempre a mesma história. Não tenha medo, continue trabalhando, faça as coisas da forma correta, procure ter um espaço que atenda toda a necessidade para você ter um bom atendimento. Até essa pessoa, ela disse que tem uma outra área de atuação, eu já alertei para ela não colocar no mesmo espaço,
ela tem que ter espaço independente para cada coisa, porque a área de saúde é a área de saúde. E não temos nenhuma lei federal que é o necessário, que é a exigência do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 13º, né? Em razão de não ter essa lei, é livre o exercício. E enquanto não vir essa lei, tem todo mundo que tiver formação, que tenha carga horária, que tenha formação, ele pode trabalhar. Nada impede, entendeu? Nenhuma norma da vigilância sanitária, seja municipal, estadual, ou seja a vigilância federal, nenhuma norma pode impedir o acupunturista de trabalhar. Não pode reservar mercado. A única norma que pode é a lei federal, como o Fernando falou lá atrás. E está correto, e hoje seria, Fernando, a mesma situação de desafiar o médico hoje de falar, olha, qual é a lei? Me apresenta a lei federal que impede o exercício da acupuntura pelo profissional acupunturista. Não tem nenhuma norma. E é em cima disso, em cima dessas situações, que a gente vem defendendo os acupunturistas desde que eu comecei lá no Satosp, quando fui chamado para encontrar uma saída para essa situação, que nós sentamos, estudamos a situação, o que nós fizemos foi aprimorar. Cada tempo que passa, eles mudam a roupagem do ataque. O ataque vem de um jeito, vem de outro, de outra forma, então eles vão mudando. E a gente foi mudando, só que a base, o cerne da questão não muda, que é a falta da lei federal. Tem que ter uma lei federal. Portaria da Vigilância Sanitária não regulamenta, nenhuma outra norma regulamenta. Há necessidade em qualquer área, não é na questão acupuntura, em qualquer área profissional, há necessidade da regulamentação é da lei federal. Tem que vir uma lei federal. E regulamentada a profissão, aí sim, se criar o Conselho Federal e o Conselho Regional, que vai fiscalizar. Porque os outros, os intitulados Conselho de Autorregulamentação, eles são uma associação para poder dar cursos, para poder congregar o pessoal. Inclusive, nós tivemos, saiu agora, em novembro, final de novembro, transitou em julgado no Tribunal Regional Federal uma decisão contra uma entidade que se intitulava como Conselho de Autorregulamentação, inclusive fez publicações no Diário Oficial como que normas para regulamentar a categoria e divulgava que se o profissional não tivesse filiado a eles, não poderia, seria autuado e tal. E fez a mesma situação que aquele outro dito sindicato que existia aí no mercado fazia com os profissionais e onde foi denunciado e acabou sendo processado. E nesse caso também, o Satosp fez a denúncia, foi para o Ministério Público e foi instaurado um processo. E aí acabou que a pessoa lá foi condenada e enfim, eles não podem. Por quê? A questão é lei federal. Só a lei federal pode regulamentar, pode dizer quem pode trabalhar e quem não pode, quais as exigências que tem. Nós tivemos, quando eu comecei no Satosp lá atrás, o Dr. Vu participou na vigilância estadual aqui em São Paulo, de um grupo de trabalho que ele aconteceu uma vez, parou e depois novamente e aí acabou não dando em nada. E estava se tentando criar uma portaria, uma resolução, um ato administrativo para falar da parte física do estabelecimento. Mas isso não impedia, e foi a nossa briga, o Dr. Vu lembra disso, que essa colocação, eles queriam, a vigilância queria falar quem podia e quem não podia. E aí que a coisa não foi adiante, porque nós falamos, não, isso não é competência da vigilância. Nós podemos aqui normatizar a questão do espaço físico, falar o que pode, o que não pode ter, até aí tudo bem. Agora, quanto ao profissional que vai exercer, desempenhar a atividade, isso é questão de lei federal, então não pode. E isso vem até hoje, nada mudou, não tem nenhuma uma norma nova aí que tenha mudado. E a justiça tem acolhido as questões
né, que tem sido levado, tem decidido sempre com essa fundamentação de que não tem uma lei federal, portanto, é livre o exercício. E aí as pessoas têm que estar atentas nessa questão que envolve conselhos, tanto conselho de fisioterapia, de medicina, de psicologia, todos os conselhos. Porque o Conselho de Medicina entrou com aquelas ações lá em 2001, lá em Brasília, e acabou cancelando aquelas resoluções que tinha. Hoje já tem alguns conselhos que reeditou a resolução. As pessoas não podem, e aí fazem muita confusão. Cancelou, só o médico pode. Porque a justiça cancelou as resoluções porque só o médico podia. Não, não é isso. Aquilo ali foi cancelado pro profissional de cada área. Não impede o acupunturista de trabalhar. Nós podemos continuar trabalhando normalmente, mesmo com essas decisões que o tribunal deu, falando que é nula. Por quê? É nula a resolução porque cada conselho estendeu, além da lei federal, que regulamenta cada uma das categorias, eles estenderam. A justiça entendeu que eles criaram ato onde não podia. Então, é por isso. Não pode, mas isso não interfere para nós. É o que eu sempre alerto o pessoal que procura por Satosp, essa situação. E que, gente, essas decisões são decisões lá, particulares, entre o Conselho de Medicina e o Conselho de Fisioterapia, o Conselho de Medicina e a Psicologia, e assim por diante. E os acupunturistas não têm nada a ver, continuem trabalhando. Não deixem realmente o fiscal. Chegou um fiscal, nós tivemos há pouco tempo também essa situação. O fiscal, se não me falha a memória, da fisioterapia, que chegou no espaço e queria entrar no espaço da pessoa. Não, não tem competência. Não tem competência para entrar, não pode. A única coisa que eles podem fazer é o seguinte: se eles entendem que a pessoa está trabalhando, que não pode, que é um acupunturista, então eles que busquem os meios legais. Denuncie para a polícia, faça um boletim de ocorrência, ou vai no Ministério Público e denuncia. Vão perder nos dois casos, porque se a pessoa estiver correta, ela vai poder trabalhar, não pode. Mas entrar no espaço, fechar, como já teve caso, ameaçar de aplicar multa, eu já mandei rasgar um monte de multa. Quando vem multa para mim de conselho que aplicou, se a pessoa não é da área, não tem nada, falo, rasga e joga no lixo e esquece. Entendeu? Porque não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Eles não podem fiscalizar outras categorias, eles podem fiscalizar o profissional deles, de cada área. Então é isso. Não pode sair fora da seara deles ali, porque estariam legislando em causa própria e extra a legislação deles. Eles não têm esse poder, entendeu? Então, e mesmo a vigilância sanitária que vem, ela pode entrar, porque ela pode fiscalizar a área física, mas ela não pode impedir o profissional. Se ela impedir o profissional, hoje mesmo eu pedi para a pessoa, me pegue por outro detalhe que as pessoas têm que se atentar muito. É o seguinte: toda essa discussão, toda essa briga, toda vez que você vai para o órgão público, vai para a vigilância, que você vai, ou seja, no conselho também, peça por escrito. Eles têm que dar por escrito a resposta do porquê que eles estão fazendo aquilo, do porquê que eles estão te impedindo de trabalhar, do porquê que não estão te dando o alvará. Eles têm que justificar. O órgão público, isso é lei. O órgão público tem, por normatização, obrigação de dar resposta por escrito. Órgão público, não existe resposta verbal de órgão público. Entendeu? Porque amanhã o órgão público, ele é o órgão, não é a pessoa que te atendeu ali. Ela amanhã não está ali, ela foi para outra repartição e tal. E aí, como você prova? E na justiça você precisa ter documentos para poder provar que estão te impedindo disso ou daquilo. Então é sempre por isso eu peço que as pessoas têm que estar atento a isso. Sempre exija a resposta. Se não te derem, porque às vezes eles sabem que vão ter problema, tal, que eles não querem fundamentar, você protocola o pedido e se eles passarem 30 dias, 60 até 90 dias, não te derem a resposta, abre o seu direito para ir na justiça com esse protocolo e defender seu direito. E aí eles não podem negar.
entendeu? Porque é a obrigação legal deles fornecerem essa resposta, né? Mas é difícil. Mesmo eu já tive na vigilância junto com o sindicalizado e eu que sou advogado conversando, eles não queriam dar. Fiz eles exigiram requerimento na hora, tal, eu fiz na hora, protocolei com eles e já avisei. Se não fornecer, vai ter processo e vai ter responsabilização, porque não é só o processo, é responsabilizar quem está se negando a fornecer, porque ele está lá, é um cargo público, ele tem a obrigação legal de fornecer a resposta. Então, sempre que procurarem por vocês, primeira coisa, façam isso. Peça para a pessoa, cadê a resposta por escrito? Porque em muitos lugares, acontece em cidades pequenas, municípios pequenos, a pessoa conhece todo mundo, mas vai lá na vigilância e, quero meu alvará, tal. Não pode, nós não podemos fazer. Não, eles têm que receber. Você preenche o formulário, paga a taxa de. Se cobra a taxa para dar entrada, você paga. Se não cobra, você protocola. Eles têm que receber. Se eles vão deferir ou não, é outra repartição. Agora, receber o requerimento, eles têm que receber. E aí, lá no final, tem que dar a resposta por escrito, para que a gente possa se defender. Porque na justiça você tem que ter essa resposta para saber. Porque senão, aconteceu com a gente já há algum tempo atrás, em São José do Rio Preto. Nós tivemos uma sindicalizada lá com problema. E aí ela não obteve o alvará, nos procurou e eu fui para lá para poder fazer a defesa dela. E o que aconteceu? Eles estavam querendo autuá-la, ela estava trabalhando, eles não tinham finalizado, chegou no espaço dela e estavam querendo autuar porque ela estava trabalhando numa área e eles alegavam que ela tinha pedido para fisioterapia e ela não era fisioterapeuta, o alvará dela. Eles fizeram isso. E aí fizeram uma autuação, eu fui, peguei cópia do processo e fui ver que não. Lá no requerimento ela tinha especificado a acupuntura. Eles alteraram no meio do caminho e depois quiseram autuar ela. Então precisa ficar atento com isso. Quando você vai pedir, porque facilita pedir o alvará fazer isso ou fazer aquilo. Não, você quer alvará para acupuntura, coloque lá. Eu quero alvará para acupuntura. Não tenho curso na área de saúde, ponto final. Mas o meu requerimento é esse. Se a vigilância, no meio do caminho, fizer alguma alteração, te der o alvará com outra técnica, é problema deles e você vai fazer um requerimento para que eles corrijam depois. Entendeu? Porque às vezes fazem isso para facilitar, não ter muita discussão. Entendeu? Então precisa estar atento a essas coisas também. Certo? E no geral é isso, não tem nenhuma norma nova nem nada. Continuamos com a Constituição Federal, que é o nosso baluarte aí da nossa defesa. Ótimo. Doutor Silvio, eu queria aproveitar e te pedir se podias explicar um pouco as questões que envolvem não digo a obrigatoriedade, mas sim a importância de se sindicalizar quando você não tem um conselho por trás que pode te ajudar. Sabemos que tem muitos conselhos que não regulamentam a acupuntura, então tanto o profissional acupunturista de nível médio quanto o pós-graduado, por exemplo, naturologia, a área da biologia, a área do serviço social, enfim, a própria psicologia e demais, né? Não incorporam aos seus conselhos o acupunturista especialista. Mas existe a necessidade social de ter um registro em algum órgão. E aí o papel do sindicato é o importante, né? Só que às vezes as pessoas não entendem essa necessidade, essa importância do sindicato. Eu queria que se você pudesse explicar rapidamente isso aí. Certo. Então, essa questão as pessoas realmente não prestam atenção nisso, mas é uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa área. Por quê? Porque como nós não temos a regulamentação ainda, você estar sindicalizado, isso te facilita as coisas, te comprova o exercício da profissão como profissional da área, porque o sindicato é reconhecido. Ele tem cadastro, tem o registro no Ministério do Trabalho, entendeu? Então, você está. Porque quem pode ser sindicalizado é só o profissional. Então, quem que vai conseguir sindicalizar no SATOSP? Só aquele que comprovar que tem formação.
E quando você vai pedir o seu alvará, lá no final do formulário está lá, responsável técnico pelo seu espaço. Quem é o responsável? É você. E aí pede o número do conselho. Não temos conselho, então você coloca o número de registro sindical, que é o seu registro no sindicato. Isso te abre as portas. Nós já tivemos algumas decisões da justiça sobre essa questão, onde o juiz fala na decisão. A pessoa tem informação, tem isso, tal, 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 e aí ele coloca, inclusive, encontra-se registrado junto ao sindicato da categoria, o que comprova, sem sombra de dúvida, que é um profissional habilitado, porque só pode ser tá registrado lá quem é um profissional habilitado, senão não. Tem que ter a formação. Então, por isso é muito importante, mas as pessoas elas não se linkam a isso. Inclusive, numa futura regulamentação que venha, nós temos os projetos caminhando aí, pode lá na frente ser usado esse registro sindical para comprovar exercício profissional anterior. Entendeu? Então, se eu estou sindicalizado hoje, daqui a 10 anos vem a regulamentação. Com o meu registro sindical, se eu tenho registro, está tudo ok, eu vou comprovar que eu estou 10 anos exercendo a profissão. Numa eventual regulamentação, se a lei pedir que você comprove a anterioridade, o sindicato vai emitir uma declaração da sua filiação, que você tem aquele período, e você vai comprovar e vai poder enquadrar na nova lei, se isso for permitido na lei que regulamentar a Ótimo. profissão. Então, por isso é muito importante essa sindicalização. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom. Diga, vô. Queria fazer algum comentário? Até eu falo para os alunos de que você se sindicalizando, né, você vai ter uma defesa jurídica, vai gastar menos dinheiro com isso. Sim, Tá? isso é Bem, muito importante. São os benefícios, não é os benefícios da sindicalização. Não é só você comprovar sua anterioridade de estar lá trabalhando. O sindicato tem um leque de benefícios. Dentro desses benefícios está a assistência jurídica. Se você está sindicalizado e está em dia com o sindicato, o departamento jurídico vai te defender, vai fazer toda a defesa e você não vai ter despesa com honorários. Você tem a despesa de custas do processo, que é normal, que recolhe lá para o Estado. Mas honorários advocatícios, não. Isso é um serviço, o sindicato presta essa assessoria ao sindicalizado. Além dele ter vários outros benefícios lá, de compra de material, enfim, uma série de cursos nas escolas que estão cadastradas, e aí ele pode fazer cursos com desconto, enfim, tem uma série, um leque enorme de coisas que, se ele colocar na ponta do lápis, se ele somar todos os valores, ele vai ver que no final o que ele pagou para o sindicato voltou muito mais para ele. Ele teve um retorno muito maior. Só num processo judicial, se ele tiver que contratar um advogado, ele já vai ter inúmeras vezes o retorno desse valor. Entendeu? Ou se ele comprar um material ou fizer um curso numa escola, já ajuda, ele já tem o reembolso disso, já volta para o bolso dele, volta valor maior ainda, ele acaba tendo lucro nessa situação. Então é importante, além que não podemos esquecer dessa situação que é a questão financeira, dinheiro, nós precisamos estar junto, precisamos defender a categoria, as pessoas não podem esquecer disso. Precisamos defender a acupuntura. E como que nós defendemos? Estando junto, tendo uma entidade como o sindicato. O sindicato está registrado, tem reconhecimento do Ministério. Então, todo mundo junto para defender um projeto de lei, para defender uma audiência pública, está todo mundo junto, trabalhando junto, participando do dia do acupunturista e vendo que as coisas como estão caminhando. Você precisa informação. Hoje nós estamos num mundo globalizado, e com agora com a pandemia, tudo à distância, veja a nossa reunião, né, acontecendo à distância. Hoje, quanto mais informação você tiver, melhor é. E você estando no sindicato, né, filiado ao seu sindicato, você vai ter todas essas informações para te defender. Então, aconteceu alguma coisa, chegou uma fiscalização, qualquer coisa,
você não vai ficar apavorado, não vai saber para onde correr, o que fazer e tal. Você vai ter o sindicato, simplesmente vai pegar o telefone, ligar para o sindicato e vai pedir ajuda. E o sindicato vai estar lá para poder justamente fazer te defender, dar essa ajuda que você precisa. Bom, Isso aí. e tem acesso a um advogado que conhece o assunto, né? Já está há muitos Sim. anos trabalhando em cima disso, só até como Sim. curiosidade. Quantos casos já houveram lá no CISAPOSP, essa coisa de Olha, perseguição, de alvará? Acho que olha, quantos já tem um total? eu não consigo mais agora te falar o total, já perdi a conta. Eu vim contando até uma Não, mais altura, ou depois menos, 30, mas 20, são é? bastantes. São bastantes processos, são bastante coisa. E mesmo agora, depois de todo esse tempo a gente trabalhando, as informações correndo, eu te falei, hoje eu atendi um sindicalizado com esse problema, entendeu? Porque as coisas acontecem, entendeu? Dia desses atendi um sindicalizado de Minas, entendeu? Ele mora em Minas, trabalha lá e está tendo problema lá. Daqui eu consegui resolver a questão para ele lá, entendeu? Então as coisas são assim. Já resolvi questão lá em Belém do Pará, entendeu? Um Sim, sindicalizado que está morando lá, ele é sindicalizado nosso aqui. A nossa área é o estado de São Paulo, mas como ele está sindicalizado, ele foi para lá e não tem o pessoal para defender, daqui a gente conseguiu atender sim. ele lá, entendeu? Então nós temos bastante coisa caminhando, fazendo essa defesa, entendeu? Eu acho que são dezenas, né? São dezenas de processos, porque tem os processos na área administrativa também, tem casos que às vezes você consegue resolver na administrativa, como foi esse de Minas, acabamos resolvendo, e às vezes você tem que ir para a justiça, tem que entrar com o processo mesmo, entendeu? Então são vários, uma boa baciada deles aí. Tá certo. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito obrigado, Silvio, sempre esclarecendo com todo o teu conhecimento. Como eu falava, a gente já se conhece há mais de 20 e poucos anos, né? Inclusive, eu me recordo que um dos primeiros processos onde nós tivemos vitória foi aqui em Santa Catarina em 95, quando a primeira vez que eu fui denunciado pela Sociedade Médica de Acupuntura de Santa Catarina, né? Uma promotora de justiça mandou arquivar o processo alegando que a acupuntura era livre, que a acupuntura podia ser exercida com qualquer profissional que tenha habilitação, né? E como você diz, aqui em Santa Catarina não tínhamos sindicatos e olha, o que eu gastei de advogados, de processos, é muita coisa, né? Até hoje estou tendo que gastar por conta de que até hoje estou sofrendo perseguição por parte do Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina e as sociedades médicas brasileiras de acupuntura, né? Pô, Tanto então assim, ele tem que conceder o título de médico, né? Correto? ai, 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 ai. Ah, Mas eu vou mudar um pouquinho do assunto. Eu já estou vendo que temos algumas perguntas aqui, vamos deixar para o final. Mas mudar um pouco de assunto, eu vim a falar um pouquinho aqui sobre a questão da educação da acupuntura, né? Eu acho que a história, falar um pouco sobre a história, também ajuda um pouco a entender toda essa situação de por que nós reivindicamos tanto essa questão de que o acupunturista, além de ser uma profissão, né, no sentido real e verdadeiro da palavra, né, é, ele não precisa estar se preocupando e sentindo medo de ser perseguido por uma corporação médica, por exemplo, né? Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas a acupuntura começou a se ensinar aqui no Brasil no início da década de 50, né? Seja, estamos falando de praticamente 70 anos, né? Aonde todo mundo, médicos, não médicos, profissionais de saúde, profissionais de nível médio, profissionais, pessoas que com diplomas de outras áreas queriam mudar de profissão, todos se sentavam na mesma sala de aulas para aprender em cursos profissionalizantes, né? E isso aconteceu até 1983.
foi em 83, e o Vu, eu acho que participou dessa reunião, quando se dividiu, os médicos se dividiram, né? Criaram o seu grupinho e deixaram de lado todo o resto. Foi quando começou a surgir essa famosa palavra que todo mundo odeia, os médicos e os não médicos, que é um absurdo, mas eles ainda insistem nisso, né? Quase como se fosse da Idade Média, o crente, o cristão e o ateu, ou não crente, uma coisa ridícula, mas, bom, se utilizou, e de 1983 para cá, a comunidade médica, principalmente comandada por alguns líderes, alguns ainda vivos aqui, né? Eles começaram a fazer uma pequena perseguição aos acupunturistas que não tinham formação de medicina. Eles pressionaram o conselho até que o conselho, em 1995, agosto de 95, né? Se não me lembro se foi dia 3 ou 4 de agosto de 95, eles abaixaram uma resolução incorporando a acupuntura como atividade do médico. Isso por quê? Por conta de que já fisioterapia e terapia ocupacional já tinha incorporado em 85, em 86 biomedicina tinha incorporado, e em março de 95 a enfermagem incorpora a acupuntura para permitindo aos seus membros o uso dessa ferramenta. Foi um movimento basicamente de tentativa de controle e reserva de mercado. Todos nós sabemos disso. Mas o fato é que em 83 começa a se dividir e os profissionais todos trabalhando, aprendendo em um grupo e os profissionais médicos em outros grupos, tentando se identificar como que eles eram os únicos que podiam aprender isso. E a educação do acupunturista foi e continuou sendo padronizada dentro dos cursos de qualificação, formação profissional, né? Cursos que muitas vezes excediam as 600, 800 horas. Depois o Ministério da Educação autorizou os cursos técnicos em acupuntura, onde tinha um mínimo de 1.200 horas, né? Mas foi se integrando ao ensino da acupuntura aos poucos ao ensino formal, me refiro aos cursos técnicos, né? De qualquer forma, também existiu uma divisão de águas. Em 1998, o Conselho Nacional de Educação abaixa um parecer onde define e promove a criação dos cursos de especialistas profissionais. Os cursos de especialistas profissionais eram para pessoas que já tinham uma graduação, mas podiam ser ministrados por instituições que não sejam faculdades ou universidades. E o título de especialista profissional não era um título acadêmico, era um título profissional mesmo, para o exercício de uma profissão específica, né? Isso começou em 98 e foi até mais ou menos 2007, 2008, quando o parecer 908 de 98 foi revogado por uma nova resolução que definia os cursos de especialização. Então, em 98 se separam aqueles que faziam a educação de formação profissional e daqueles que já tinham um curso superior, né? Muitos conselhos, e isso aconteceu a partir de 2001, muitos conselhos começam a incorporar, claro, me refiro além de enfermagem, biomedicina e fisioterapia e terapia ocupacional, começam a incorporar aos seus membros a acupuntura, criando normativas. E isso foi psicologia, fonoaudiologia, depois educação física, farmácia, enfim, né? Quase todos os conselhos tentando permitir que seus membros possam exercer a acupuntura. Então, praticamente a partir de 2001, 2002,
o ensino da acupuntura estava dividido em 3 áreas, ou seja, o profissional médico que aprendia por conta, né, um curso de em torno de 400, 500 horas, o especialista profissional vinculado aos conselhos, que tinha uma quantidade mínima de 1.200 horas, que foi definido numa reunião em Blumenau, aliás, desculpa, em Balneário Camboriú, onde os conselhos se reuniram. Eu participei da reunião, na época eu era presidente da Federação Nacional dos Acupunturistas, da FENAC, né? Eu participei defendendo os acupunturistas. E foi definida essa carga horária mínima, né? E, por outro lado, tínhamos aqueles que faziam os cursos técnicos em acupuntura, mínimo 1.200 horas, e os cursos profissionalizantes de acupuntura, que não tinham uma regulamentação específica, mas mais ou menos se enquadraram dentro daquilo que seria um mínimo de 1.200 horas, né? Nós tivemos um período onde o MEC autorizou os cursos técnicos, que foi mais ou menos de 2001 até 2007, 2008, se eu não me recordo, né? O MEC, a pedido de corporações médicas, ele fecha os cursos, manda fechar os cursos de técnicos em acupuntura, né? Nós tínhamos cursos técnicos, várias escolas, muitas escolas do Brasil já tinham esses cursos técnicos. Tivemos a necessidade de fechar esses cursos e não poder ofertar mais cursos do tipo técnico, né? Isso fez que, claro, se voltou ao ensino profissionalizante, né? E até hoje existem escolas, né, que atuando em forma regular e legal ensinam acupuntura, o que seria uma acupuntura de nível médio, para aquele que quer ser acupunturista no sentido da profissão da acupuntura, né? Agora, tudo isso continuou se desenvolvendo até que, depois de várias tentativas, de criação de cursos de acupuntura, né, em 2018, o MEC autoriza que seria o primeiro curso superior de acupuntura, através de todo o processo de autorização e reconhecimento, né, que envolve visitação em locos à instituição, avaliação do projeto pedagógico do curso, etc, etc, etc. Quando falo depois de várias tentativas, estou falando isso porque, por exemplo, na década de 90, a Faculdade Espírita do Paraná cria um curso de naturologia, onde toda a grade curricular do curso era basicamente medicina chinesa, acupuntura, massagem e fitoterapia. Eles quase que trouxeram o que seria uma grade curricular da China, colocaram o nome de naturologia e criaram o curso. Só que o MEC nunca autorizou o funcionamento desse curso. Esse curso ficou funcionando durante quase 15 anos, onde o aluno, depois de 4 anos de curso, 4 ou 5 anos, não me recordo, acho que foram 4 anos de curso, ele recebia um certificado de formação profissional de um curso de naturologia, né, tendo se capacitado e habilitado na área da acupuntura. Mas, infelizmente, foi um curso que depois acabou sendo extinto, né? Hoje a Faculdade Espírita, se mal não me recordo, trocou de nome, tem uns cursos mais curtos, onde tiraram muita informação da acupuntura, né? A Universidade Estácio de Sá criou em 2003 também um curso de técnicas integrativas e complementares de shiatsu-terapia e acupuntura. Só que também, por pressão do Conselho de Medicina e organizações médicas, acabou sendo fechado. O MEC só autorizou a diplomação da primeira turma e as outras turmas tiveram que ser direcionadas a outros cursos, né? De 2003 a 2006, também tivemos uma tentativa, o INCISA, o Instituto de Ciências da Saúde de Minas Gerais, literalmente fez uma parceria com a Universidade de Beijing, na China. Ele criou um campus avançado com apoio do Itamaraty,
e trouxeram o curso de medicina chinesa para o Brasil, inclusive trazendo médicos, professores, doutores dessa universidade. Mas também caíram no grande problema do reconhecimento do curso. O curso nunca foi reconhecido, tiveram que fechar o curso, né? E aquelas pessoas que se formaram receberam o diploma da Universidade de Beijing, mas nunca receberam um diploma de aqui, do Brasil, né? Eu falava, e hoje o que nós temos, por enquanto, é o único curso de superior na acupuntura de 3 anos e meio, o curso que está sendo ministrado aqui em Florianópolis, está sofrendo muita perseguição, porque nós já temos, se mal não me recordo, não sei se 6 ou 7 processos na justiça, por conta de denúncias do Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, a Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura, a Associação Médica Brasileira de Acupuntura e a SOMA, que é a Sociedade de Acupuntura de aqui de Santa Catarina, tentando fechar o curso, tentando exigir às autoridades que o curso se feche, né? O fato é que nós hoje estamos trabalhando e lutando para que se consolide e que outras instituições possam abrir cursos superiores de forma a dar um grau a mais no que se refere à formação. Mas o importante é que hoje, dezembro de 2020, nós temos basicamente 2 formas de aprender acupuntura. Uma, através dos cursos profissionalizantes, ainda muitas escolas oferecem, né? Esse nosso curso superior em acupuntura de 3 anos e meio, com direito à diplomação, e os cursos de pós-graduação para aqueles que são da área de saúde, né? Aqueles que são da área de saúde, se possuem conselhos que regulamentam a acupuntura, devem posteriormente se vincular a esses conselhos. Aqueles que o conselho não vincula, devem necessariamente se vincular aos sindicatos, né? E a mesma coisa acontece com as pessoas que fazem acupuntura com os cursos profissionalizantes. É importante deixar bem claro que tudo o que está sendo feito hoje em termos de ensino da acupuntura é totalmente legal e regular. Não existem, se em alguns momentos vocês ouvem alguém que diz, não, mas isso está ilegal, isso é proibido, não pode, isso é literalmente mentira, né? E mais ainda quando promovem por aí falsas informações, que depois o doutor Vu vai falar mais sobre as famosas fake news, né? A única questão que sempre a gente recomenda é quando se procura um curso, procurar uma escola de preferência idônea, uma escola que tenha história, né? E que apresente um trabalho educativo e pedagógico de forma que realmente forme alunos. Nem falar dos cursos que infelizmente já existem, cursos de acupuntura, principalmente na área da pós-graduação, no formato de educação à distância, né, no famoso EAD, totalmente ou 100% não presencial. Isso é um absurdo completo, né? Não recomendamos isso. Não estamos falando de ser contra do ensino à distância, não, mas sim ter claro que cursos da área de saúde precisam de atividades práticas, precisam de laboratórios, precisam de ambulatórios, de estágios práticos, estágios clínicos, e isso deve ser feito no formato presencial, né? Senão caímos simplesmente no que seria uma compra de diplomas, né? Porque é barato, é fácil e pronto, né? Isso não leva a nada, e a própria sociedade depois acaba se encargando de eliminar esses indivíduos mal formados. Enfim, isso é o que eu trazia hoje para vocês, né? Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Vu, o nosso decano da Liga, né? Para que fale um pouco sobre tudo aquilo que envolve as fake news, as perseguições do Conselho de Medicina, enfim. E, claro, o parecer dele, no final das contas, a escola dele, se
se mal não me falha a memória, acho que hoje deve ser a escola mais antiga do Brasil, junto com a ETOSP, acho. Né? Eu falo que nós estamos desde 92, ele está desde, acho que 82, 83, 80 e... 81. 81. Pô, então. Então, doutor Vô, com você a palavra. Bom, a minha luta contra o monopólio médico começou já em 81, no primeiro Congresso Brasileiro de Acupuntura, lá em Recife. Em 84, os médicos resolveram separar de todo mundo, criando a SMBA, a Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura, naquele segundo congresso de acupuntura ocorrido lá em Brasília. Acho que o Marcelo deve estar presente lá. Não, ainda não, estava na Argentina ainda, mas eu soube desse. Foi em 84 que criou a SMBA. E olha só como que eles fizeram isso. A criação foi logo depois do almoço, um dia depois do almoço, sem avisar a mim ou até a doutora Ivon Lee, tá? Não fomos avisados, mas nós ouvimos o Zuzu que iriam fundar uma entidade, separando do resto. E eu e a doutora Ivon Lee, né, que trouxe a cultura constitucional, 5 elementos, fabricou o primeiro laser no Brasil, que é uma pessoa fantástica. E nós ficamos presos nas palestras. Aí, quando nós voltamos, quando nós encerramos a atividade do dia, fomos lá inscrever como membro dessa nova entidade, para que nós somos proibidos porque nós estávamos presentes na aula da fundação. Quer dizer, eu e o doutor Ivon Lee, ambos médicos, fomos excluídos dessa entidade. Bom, a história minha muito longa. O doutor Silvio Sérgio acompanha meus processos há muitos anos. Eu tenho 11 denúncias no Conselho Federal de Medicina e regionais. Tenho 8 processos éticos disciplinares e até 2 cassações. Eles pediram 2 para garantir, em vez de pedir só uma, pediram 2. Nenhuma das 2 deu certo. Eu continuo médico, não sei nem para quê, né? Mas só serve para dar atestado, ou então para emitir aquela receita azul para pedir algum calmante, ou para pedir algum antibiótico. E até atualmente só até participo de uns processos do Marcelo, na defesa do CEP, como médico, sei lá, testemunho ou perito, né? Do curso. Isso. Bom, essa história dos médicos é muito antigo. No início, os cursos participavam dentistas, massagistas, fisioterapeutas, psicólogos, jornalistas, advogados. Não havia ninguém sabia o que era acupuntura. E até alguns ex-pacientes. A partir de 92, 72, quando souberam que a acupuntura poderia fazer anestesia, começaram a entrar os médicos. Em 1979 até 81, os ex-alunos médicos do professor Frederico Specht, veja bem, ex-alunos dele, eu derrubá-lo da presidência da Associação Médica Brasileira de Acupuntura, porque o professor Frederico não era médico. Era apenas máximo fisioterapeuta ou fisioterapeuta. Quer dizer, são ex-alunos médicos que vêm derrubar o professor. Quer dizer, os médicos cospem no prato que comeram. Eu posso falar isso abertamente, como já fui condenado tantas vezes, então já sou ovelha negra mesmo, né? Atualmente sou o médico mais processado do país, sem ter cometido nenhum erro médico.
Então, posso falar à vontade, porque nessa altura nem já não preciso ficar mais dando, dando respondendo a processos. Bom, o primeiro conselho a reconhecer a cultura foi os fisioterapeutas. Eu conheci até a história inteira, como que isso ocorreu. Mas depois veio a biomedicina, que também o vice-presidente do Conselho Federal de Biomedicina era ex-aluno do SEAP. Aí veio a enfermagem, e aí em 95 o Conselho Federal de Medicina reconheceu a acupuntura como especialidade. Não era atribuição do Conselho. O Conselho é para fiscalizar profissionais. É uma autarquia ligada ao Ministério do Trabalho. Não cabe ao Conselho ficar distribuindo títulos especialistas ou reconhecendo especialidades. Mas é que naquela época havia uma briga entre o pessoal do Conselho que é da esquerda, e a Associação Médica Brasileira, que é da direita, que defendia a ditadura. Aí o Conselho resolveu cortar uma das pernas da AMB. Eu, inclusive, ganhei meu título de especialista em vascular sem ter prestado prova nenhuma, sem ter nunca pago uma anuidade para a Associação Médica Brasileira, por causa dessa disputa deles. Eu ganhei meu título de graça, né? Em 85, porque o projeto de lei de acupuntura foi para o Senado, só para recordar que o primeiro projeto sobre acupuntura entrou em 1984, lá no Câmara dos Deputados. As únicas entidades que podem regulamentar a cultura é a Câmara e o Senado. O resto, nem pela Constituição, não podem fazer, não tem essas atribuições. E até hoje, desse 84 até hoje, ano 2000, não está regulamentado. Então, na verdade, posso dizer para todos os colegas, alunos ou alunos, que enquanto não houver regulamentação, a prática de acupuntura é livre, desde que você não cometa erros. E tem que tratar bem seus pacientes e estudar bastante, é só isso. Tá? Bom, aí esse projeto de lei de 84, inclusive foi apresentado por um médico, não foi para acupunturista, foi o médico deputado federal que apresentou o projeto de regulamentação. Foi representado em 88 por outro médico, que também não tem nada a ver com a área de acupuntura. Em 2001, foi o senador Fernando Henrique Cardoso, ele entrou com mais um projeto. Em 95, esses projetos foram para o Senado. Diante da pressão desse projeto, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a acupuntura rapidamente, sem cumprir nenhum dos pré-requisitos para virar especialidade, só para combater esse projeto de lei que veio da Câmara. Isso foi um reconhecimento político da acupuntura, não foi reconhecimento científico, acadêmico, não foi nada disso. Só deixar isso claro. Inclusive, essa resolução do Conselho Federal de Medicina que reconheceu a acupuntura, hoje em dia já caiu também, naquele rolo de todos os conselhos. Então, hoje em dia, todos os conselhos tiveram que adaptar novas resoluções, em que não podem ampliar seus limites de atuação. O que está ocorrendo agora? Em ano 1998, descobrimos, numa daquelas audiências públicas, de que a profissão do médico não foi regulamentada. Foi criada a profissão no 1932, mas só que esqueceu de regulamentar a medicina. Então, o Conselho Federal de Medicina fica correndo atrás de todo mundo, denunciando falsos médicos, ou então exercício ilegal de medicina,
sem existir a definição legal do que seja ato médico. Foi daí que nós descobrimos e levantamos a poeira, né? Foi daí que surgiu o projeto de lei da ditadura médica, chamada erroneamente de ato médico. E nessa ocasião, com os diversos conceitos passaram a reconhecer a cultura, então o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Médica Brasileira e a Cultura, e vários sindicatos e a cultura médica resolveram entrar com ação contra todos os conselhos da área, da área de saúde, que tenha reconhecimento da cultura, tentando derrubar essas resoluções. Então, houve muitos mandatos de segurança, recursos, primeira instância, segunda, até chegar na segunda instância, em 2012, em que um juiz, inclusive foi uma votação unânime, e que a regulamentação da cultura cabe exclusivamente ao Congresso Nacional. Então, e nenhum conselho pode elastecer seus limites, quer dizer, atuar além dos seus limites profissionais. Então, se o Conselho Federal de Medicina, se os médicos não tinham a cultura durante o curso de medicina, então eles podem praticar a cultura como uma atividade à parte. Se o dentista não tem a cultura no seu curso, ele pode praticar a cultura como outra atividade. Certo? Não é que o dentista passou a ter espetacular no corpo inteiro. Ele é dentista e mais tem outra profissão. E no caso de fisioterapia, é a mesma coisa. O cara faz fisioterapia e também conhece a cultura. Ele tem que andar com um cartãozinho como fisioterapeuta especialista e acupuntura, para estar com dois cartõezinhos, fisioterapeuta e acupunturista. Então, o que esse juiz decidiu em 2012, como foi por unanimidade, então, isso aí foi na segunda instância, todos os conselhos recorreram, sabendo que iriam perder. Mas é para estender o tempo, os recursos é para isso. Isso foi até 2018, quando terminou no STF, com a sentença do ministro Gilmar Mendes, referendada pelo Dias Toffoli depois. E que essa decisão desse juiz está correta. O processo foi cumprido legalmente. Então, na verdade, todos os conselhos foram envolvidos, inclusive de medicina. Por isso que o TFM teve que cancelar aquelas resoluções antigas, inventar novas resoluções. Todos os conselhos fizeram isso. Certo? Então, o que os médicos estão fazendo atualmente, mas perderam no Congresso algumas votações de regulamentação da cultura. E também foram vetados alguns artigos do ato médico. E também perderam nessa briga dos conselhos, em que eles foram envolvidos juntos, perderam juntos. E também em diversos julgamentos das prefeituras, nos tribunais federais, até em termos de alvará de funcionamento, eles perderam lá no STJ, naquele caso de Curitiba, do Rogério Fagundes Filho, em que a prefeitura de Curitiba não queria dar alvará, agora o STJ foi obrigado a dar alvará para ele. Então, os médicos pedem dessa forma, que eles estão fazendo agora. Estão fazendo campanha de marketing. É marketing. Uma mentira repetida 100 vezes ou 200 vezes, tá? Para quem não conhece, vira uma verdade. É o que eles estão fazendo. Então, de vez em quando, requentam algumas notícias, inventa algum novo banner, só para dizer para a população que somente eles podem fazer a cultura. É campanha de marketing. Inclusive, todos os médicos acupunturistas são orientados de que, quando termina qualquer entrevista, em termos de rádio, televisão, jornais,
sempre no finzinho, entra com a segunda afirmação. A acupuntura deve ser feita só por médicos. Os não médicos já cometeram muitos erros. Procure bons profissionais, sabe? Isso é ensinado nos cursos de acupuntura médica. Estão orientados para isso. É até de inventar outro nome para esse marketing. Em vez de dizer que são acupunturistas, mudar o nome para acupuntura médica, depois agora mudou para acupunturiatra. Só dizer que são médicos. Então, tudo isso é marketing. É propaganda falsa, fake news. E é claro, a classe médica é muito forte. Então, eles são donos de convênios, são diretor de convênio de hospitais, de unidades básicas de saúde, são secretários de saúde, são prefeitos, senadores, deputados. Então, eles tentam bloquear a cultura em todas as instâncias possíveis. E não só apenas a cultura, também as práticas integrativas e complementares. Eles bloqueiam em todos os lugares. Procuram atrapalhar a implantação de qualquer serviço. Bom, por enquanto, é isso que eu quero falar, só para dar um resuminho da história, né? Vamos deixar responder as perguntas do pessoal aí. Temos algumas perguntas aqui, sim. Bom, obrigado, Dr. Wu. Vamos ver se conseguimos começar a responder algumas perguntas. Aqui é para o Silvio. Silvio, tem alguém que o Felipe Bernardo está perguntando sobre um processo colocou todo o número, né, sobre o ato do agulhamento a seco. Conhece esse processo? Eu acho que ele deveria... Dizem que foi um processo no dia 16 de outubro de 2019. De onde? Mas de qual conselho? Pois é, não, fala do processo número 101.497/42, 2019, 4.4.01, não diz de onde, não. Quem sabe ele, se está nos ouvindo, possa se manifestar e explicar melhor isso aí, né? Qual conselho que processou ou denunciou? Como é? Desculpa? Qual o conselho que denunciou? Não é conselho, não. É um processo judicial mesmo. Estou falando Alguém fez a denúncia. Bom, vamos ter que explicar. Silvio, tu me perguntaste o número final. Isso. O número final é 3.400. 404. Não, pode ser de algum TRF aí, mas não sei. Aí a pessoa precisa dar mais informações para daí a gente buscar o processo, porque claro. Eu não tenho conhecimento dele. Porque essa história de agulhamento a seco é um tipo de acupuntura, tá certo? Mas é que eles defendem que é uma técnica separada. Tá? Algum conselho deve estar reivindicando para si mesmo. Não, quem mais trabalha com agulhamento seco são os fisioterapeutas. O problema é que, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o ano passado nós tivemos 3 pneumotórax gerados por conta da má praxis, né? Ou seja, claro, a pessoa faz um curso no final de semana, aprende que tem que estimular um músculo tensionado, mas se esquece que embaixo do músculo tem um pulmão, tem um coração, enfim, né? E sem querer desmerecer, mas um curso de final de semana para aprender uma nova profissão, eu acho que já é demais, né? Eu não sei, eu também não tenho ciência desse processo, mas o que a gente tem percebido é que o Conselho de Medicina também está correndo atrás desses profissionais que estão fazendo o tal do agulhamento seco. Né? Já tem alguma manifestação também do Conselho Federal de Medicina acerca disso aí.
Fernando, aproveitando, tu sabes alguma coisa vinculada que o Conselho de Fisioterapia está tentando a exclusividade disso aí? Não, 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 não. Eu não tenho essa informação, até porque, né, o Conselho Federal sabe muito bem disso, que ele não pode reivindicar uma exclusividade de uma técnica, né? Isso é uma técnica. Pois é. Eu entendo como uma técnica, né? Da mesma forma que o Pilates também, né, que tem, uma vez o Conselho de Educação Física botou uma resolução lá que era exclusivo do profissional de educação física, já foi por água abaixo, né? O que o Conselho Federal de Fisioterapia fez, ele reconheceu o Dry Needling como uma técnica que pode ser usada pelo fisioterapeuta, mas em momento algum a questão exclusividade, privatividade tem digamos, nesse reconhecimento. Claro. Ótimo, ótimo. Bom, aqui pergunta o Felipe Bernardo Fregon: a prática dos cursos livres para a capacitação do profissional de acupunturista é legal? Existem cursos livres com carga horária de 1.280 horas. Tu queres responder, Silvio? A Sim, prática da acupuntura... nada impede os cursos. Hoje nós não temos uma regulamentação, então não temos uma norma para esse ou para aquele curso. Logicamente que o curso o profissional só vai estar formado efetivamente se for um curso responsável, né? Se tiver carga horária mínima, se tiver professores e tal, porque não adianta, como já falamos aí, fez um cursinho de final de semana e está formado? Não, a acupuntura não é brincadeira. Então, muito embora não exista uma lei falando sobre se tem que ser um curso à faculdade ou superior, isso vai ser definido lá na frente, pós-regulamentação, né, ou na regulamentação. Hoje, legalmente, não tem. Tem as normas do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, que falam aí de 1.200 horas no mínimo de curso na área de saúde. Então, quer dizer, é o que a gente tem por base, né? O Satosp também leva isso em consideração para filiar. Não filia qualquer formação, né? Então, hoje, se você fala hoje o curso livre, tudo bem, ele forma a pessoa, desde que ele tenha esse mínimo de carga horária, tenha a parte de estágio e tudo mais que precisa ter, né? Entendi. A grade curricular aí. Aqui voltamos à questão do agulhamento seco e o Alex pergunta se existe realmente legalidade do exercício do agulhamento seco, né? Porque, claro, todos nós sabemos que agulhamento seco é uma técnica, como o Fernando falou, uma técnica que se ensina muitas vezes em um curso de final de semana e o profissional sai colocando agulhas, né? Mas se o conselho por exemplo, eu não sei os outros conselhos, se o conselho de fisioterapia já se pronunciou, ele deve ter delimitado uma carga horária mínima de treinamento, né, Fernando? Eu estou pesquisando aqui, Marcelo, mas tem sim, tem uma carga horária mínima, né, para essa, digamos, vamos chamar de formação, né? Aliás, sobre essa questão do agulhamento seco, eu tenho aqui cá as minhas considerações sobre essa técnica, né? Não estou aí desmerecendo, muito pelo contrário, mas enquanto acupunturista, né, eu não consigo enxergar algum valor maior terapêutico a respeito disso, porque ele é muito sintomática, né? O agulhamento seco trabalha sintoma, né? E trabalhar sintoma não gera resolutividade, né? Mas, enfim, eu posso, em 2 segundinhos aqui, Marcelo, te responder aí essa pergunta. Para mim, agulhamento seco é uma acupuntura profunda com agulha grossa. Isso já é praticado na China há muito tempo. Não é exclusividade agora. Agora, o fato de você agulhar os músculos profundamente, então exige um bom conhecimento anatômico, e muito bom senso, tá certo?
Aí é diferente da acupuntura, porque dentro das técnicas disponíveis, nós temos a acupuntura chinesa, em que a agulha entra no ponto de acupuntura, provoca a sensação de ti, de peso, formigamento e pressão. Existe também a acupuntura japonesa, em que a agulha entra 1 milímetro. E também existem as técnicas não invasivas da acupuntura. Agora, agulhamento seco não, é agulha mesmo, profunda e grossa. Aí o perigo é grande. Sim. Na verdade, não é uma resolução, tá? É um acórdão. Acórdão 481, lá do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, do qual ele já foi questionado pelo Conselho de Medicina, tá? Eu vou te dizer aqui que em novembro de 2019, o Fito faz esclarecimento sobre isso aí, né? E fala que vai interpor recurso, né, de uma decisão relacionada à questão do agulhamento seco, que foi imputada no judiciário pelo Conselho Federal de Medicina, tá? E formou a sociedade de recebimento da decisão judicial referente ao processo número tal, tá aqui, ó, né? E que tem como base a Lei 12.843 de 2013. Que lei que é essa? É lei do ato médico. Exatamente. Que finalmente foi regulamentada em 2013. É que nessa lei deve haver algum artigo que está escrito que punção é atividade exclusiva do médico. Deve existir algum artigo que não foi vetado pela Dilma. Porque realmente punção, cateterismo é atividade, correto? E como esse agulhamento a seco é agulha grossa e profunda, eles estão interpretando como uma punção. Toda a análise vai ser em cima, o que quer dizer punção, sabe? Uhum. Ótimo. Pois é. Bom, não, aqui a Mariluce faz um comentário que os médicos até usam esses casos de pneumotórax por agulhamento seco para fazer fake news. Aqui mesmo em Florianópolis, como eu comentei, nós tivemos 3 casos e eu tive que ir para a mídia explicando que agulhamento seco não é acupuntura no sentido real, é um curso de final de semana que alguns profissionais fazem simplesmente para trabalhar em forma sintomática, estresse, tensão muscular e ponto, né? Mas eu até fiz ênfase nessa questão porque estava se falando que esse agulhamento seco ou esse pneumotórax tinha decorrido de acupunturistas que colocaram na agulha muito profunda e perfuraram o pulmão. E não foi isso, não. Né? Então, deixa eu só esclarecer uma coisa. Essa coisa de agulhamento sem provocar pneumotórax não é fake news. Deve ter havido mesmo. Mas não é acupuntura. Certo? Por outro lado, os únicos casos de pneumotórax documentados e publicados aqui no Brasil foram todos pneumotórax feitos por médicos acupunturistas. Porque são médicos, são cirurgiões, ortopedistas, eu conheço anatomia, eu sei operar o paciente, aí eu ponho a agulha profundo. E aí lesa pulmão. Inclusive tem um trabalho... Eles tentam trocar a culpa da acupuntura, como se fosse a acupunturista que praticou. Mas eu tenho esses trabalhos comigo, publicados em um artigo científico aqui no Brasil, tá? Em que diz que foram pneumotórax provocados no Hospital São Paulo, onde atuam apenas médicos acupunturistas, daquele grupo Tuição Yamamura. Inclusive tem um trabalho feito na época, Benedito da Silva, parece que era deputada federal, já faz um tempo, e foi feito esse levantamento. E ela colocou isso no Congresso Nacional, que eram só médicos que tinham feito esses casos. Não, foi eu que mandei, eu que tenho esses artigos. Sim, sim.
Sim, o próprio Isao Yamamura já fez um pneumotórax que ele se aproveitou para dizer, está vendo? Se eu, que sou a autoridade, faço um pneumotórax, qualquer um pode fazer, né? Só que... Assim, ué. E eu peguei essa paciente lá no ambulatório do SEATA, depois. Aí ficam cutucando, né? Quem que fez? Ah, quem foi? Então ela falou, Isao Yamamura, porque ela era profissional de saúde que trabalha no hospital. Ela conhece o nome dos médicos. Pois é. Né? A ver, não temos mais perguntas. Não temos mais perguntas. Bom, pessoal, para todos que estão nos assistindo, estamos chegando ao final. Eu acho que o prometido foi conseguido atingir aquilo que nós queríamos, né? Que trazer as informações mais atuais e falando com pessoas que realmente entendem do assunto, né? Esperamos que tenham gostado. Nós vamos recomeçar nossas lives sobre assuntos diversos em fevereiro, né? Então, tentem se manter informados através do nosso canal. E, claro, se vocês querem continuar fazendo perguntas, nós sempre estamos atualizando, então estamos a par, podemos continuar respondendo, tá? Um abraço a todos, boa noite, que tenham um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo, tomara que o nosso 2021 esteja realmente bem melhor do que 2020, porque esse ano foi realmente um ano totalmente utópico, enfim, né? E se alguém de vocês quiser fazer alguma consideração, por favor, fiquem à vontade. Nada, é um prazer estar com vocês, ver o doutor Silvio Célio, conhecer o Fernando Prati. E 2021, tenho certeza que vai ser melhor que agora, porque 2020 é como se fosse cego no meio de um tiroteio, sabe? Então, aquele cachorro que caiu, tá caminhando de mudança, sabe? Ele pega o coronavírus pela primeira vez, ninguém sabia o que fazer, não havia vacina, não havia estudo. Agora, para 2021, já temos vacina, já existem mais de 1.700, não sei quantas pesquisas científicas. O combate vai ser muito mais fácil, embora até vacinar todo mundo vai demorar meio ano, 8 meses, mas já existe a luz no fim do túnel. Exato. Então, vamos manter boa saúde para todos, muita energia, e vamos batalhar, né? Continuar nossas atividades. Tá bom? Bom ano novo para todo mundo, boas festas. Ok, obrigado a todos, boas festas a todos. Obrigado pelo convite. Também obrigado a todos. É um prazer ter participado dessa mesa aí. Também boas festas aí, um 2021 assim bem diferente, mais controlado, né? É como o Dr. Vu falou, né? A gente está meio perdido ainda aí. Agora a gente já tem, né? Já tem um sinal de que nós podemos controlar, né? Isso aí realmente demonstra que a ciência existe, a ciência é competente, né? E ela tem condições realmente de levar esse enfrentamento aí, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Marcelo, um grande amigo aí, um grande parceiro, e um bom Natal para todos aí, com bastante paz, saúde e serenidade. Damos por finalizado. Um grande abraço a toda a família da Liga das Escolas e nos vemos em 2021. Até mais. Vai. Tchau.